Professor, voltando no nosso Meio tema, danificado, você acha que foi em 50, que foi uma grande decepção, porque o Brasil até então era um país esquecido no mundo. Aquela Copa de 50, que foi no Maracanã, quando fizeram o Maracanã e tal, e era pontos corridos, né? O Brasil precisava de um empate na final. E perdeu. Aquele momento que a gente... Foi um momento que virou um trauma, que até hoje a gente tem de sacrificar a seleção. Eu acho que o pior foi 7-1 do que o... 7-1? O 7-1 foi pior. Terrível. Foi pior do foi que trauma brasileiro. Do que o 2-1. Agora, é bom lembrar quando você fala um país esquecido, o peronomútil, né? Porque se você lembrar, quem visitou o Brasil dos anos 20 a 1950, um monte de gente. Em 22 nós tivemos a Semana Arte Moderna, muita gente veio ao Brasil. No período, na guerra, a questão da política de boa vizinhança do Roosevelt, muita gente importante dos Estados Unidos. Sim, mas... Orson Welles esteve aqui em filme. 1942, mas caramba, até o filme não saiu. Eles perderam aí no carnaval. Ele bebeu todas, tal. Ele bebeu. Fizeram um filme sobre o carnaval. Tudo não, mas eu digo o seguinte, a projeção do Brasil é o futebol. Não, claro. Samba. Mas o Pedro II também foi respeitado lá fora. Na verdade, a projeção do futebol a partir de 58, se fosse datar, né? Porque é bom lembrar que a década de 30 é dominada pela Itália, tal, 34, 38, depois teve o período de guerra, da Segunda Guerra, que não teve a Copa do Mundo em 42 e 46, né? Que era mais ou menos o previsto, só em 50. Em 50, algumas seleções europeias não vieram aqui ao Brasil, tal. Então, realmente, a presença do futebol no Brasil, olhando para fora, é 58. Mas até ali o Brasil era muito visitado. O que você 54, quando a cidade de São Paulo fez 400 anos, veio todo o William Faulkner, prêmio Nobel de Literatura, um cara brilhante, estava aqui. Se você pegar 54, as atividades que teve em São Paulo, você tem a intelectualidade do mundo ocidental presente aqui, né? Artistas de cinema importantes, que o Rio era a capital federal. Então você tem na época a elite brasileira não era elite rastaquera como é hoje. A Semana de Arte Moderna foi feita pela elite paulista, a família Prado, que financia a Semana de Arte Moderna. Hoje a elite paulista financia a Anitta, a Jojo Todinho. Então, é decadência. Nós vivemos uma decadência absoluta. Elite Jeca e Rastaquera. Jeca porque adora os Estados Unidos. E Rastaquera porque é ignorante. Mas por que o Brasil, a gente sempre perdeu o bonde? Por exemplo, a China. Você pegar a China nos anos 70, o Brasil, a economia brasileira era muito maior que da China. E hoje a gente perde o bonde. Mas aí são situações... Por que o Brasil sempre perde o bonde? Mas é necessário historicizar. A China, você tem um regime comunista dos anos 70, quando começa a política das 4 modernizações, é após a morte do Mao. Então, quando vem em 75, quando vem a partir de 76, tem o Deng Xiaoping, aí começa a abertura, outra vez, da China para o exterior, né? E aí um longo processo, tal, que se estabelece a partir do final dos anos 70. No caso do Brasil, até final dos anos 70, do século XX, no mundo ocidental, o Brasil é o país que mais cresceu. O Brasil chegou a crescer em certos momentos da história 12%, 13% ao ano. Na época do Delfim? Não, mas se você pegar as 7 primeiras décadas do século XX, somar e comparar com outros países do mundo ocidental, o Brasil é o que mais cresceu. E no período do milagre, em especial, 68, 73, na verdade você pode empurrar até 78, a média de crescimento dá 5%, 6% ao ano. A média. O Brasil teve anos que cresceu 13%. Então, essa história, o Brasil parou no início do governo Figueiredo. Aí entrou uma crise dos diabos, que é a crise da dívida externa, aquela situação terrível, e é o momento da crise da América Latina. O México suspende o pagamento da dívida em 82, isso interfere no Brasil, que era vai ser o maior devedor, né? E a situação econômica fica muito crítica, junto com a crise política e o fim do regime militar. O governo Sarney tem um leve crescimento, a década de 90 é difícil, aí no período do PT você tem um crescimento muito baixo, ao contrário do que reza a lenda. 2009 teve recessão, né? Menos 0,3, e aí quando você pega o primeiro governo, você tem uma queda, vai se aproximando quase de zero o crescimento, e aí nós tivemos o pior treino da história, né? Que é 2014, 2015 e 2016, o pior da história republicana. O Brasil deu um grande salto para trás, teve uma leve recuperação ano passado de 1, e esse ano deve ser 1,5, falava em 3, mas não vai chegar disso. Agora, a grande questão é que em certos momentos da história, se a gente tivesse tomado uma opção política diferente, o Brasil poderia ter seguido um caminho mais exitoso, isso é verdade. Então, mas, por exemplo, nós fomos de Dilma Rousseff, que é uma guerrilheira, até Ernesto Geisel. Sim. Passou todo esse cara aí. Passou, Fernando. Por que economicamente não vai o negócio? Não, mas Por que a gente sempre perde o bonde? Corrupção. Parece que vai... Parece que vai e vem um 7-1. O Geisel foi presidente 5 anos, de 74 a 79. O Brasil cresceu muito no período Geisel.
inclusive a descoberta da plataforma de Campos, que vai dar origem depois à grande exploração do pré-sal, é durante a presidência Geisel, que tinha sido no governo Médici presidente da Petrobras, né? Então, a grande questão é que nós temos um momento da história que nós não temos liberdades, que é o período do regime militar em especial, período de repressão, tudo isso que mais ou menos a gente sabe, não segundo o documento da CIA, que é uma farsa, é um documento mentiroso. Eu vi o senhor falando no jornal. Isso é uma farsa? Isso é uma farsa. Por quê, professor? Isso é uma farsa. Como assim? Fake news? Por quê, professor? Achar que é uma farsa. O negócio, eu discuti até no Jornal da Cultura. Eu vi, foi bafafá esse Aí o senhor falou, o documento é da segunda quinzena de março de 74, supostamente, segunda quinzena de março de 74. Aí nós estamos discutindo, aí o colega que estava debatendo comigo falou assim, teve realmente o massacre do PCdoB. Eu falei, pera, isso foi em dezembro de 76, foi 2 anos e meio depois do documento. Quer dizer, o documento estava se referindo a fatos anteriores e o colega estava se referindo a fatos posteriores que o documento tinha dito, só se fosse a profecia da Madame Zonara e tal. Quer dizer, não existe. Aquele documento é falso, historicamente ele é falso, ele não se sustenta. Aqueles 104 mortos, não existe indicação em nenhuma, nem na Comissão da Verdade, nenhum documento. Aquela é uma baboseira, aquela nunca existiu. Mas ela tem nunca lá existiu. O Kissinger, lá, porra, na época do Kissinger. Não, Kissinger, a interferência foi no Chile, não no Brasil. Mas não era tudo a mesmo esquema? Não era financiado pelo... Não, o regime militar brasileiro teve contradições com os Estados Unidos. Basta ver o acordo Brasil-Alemanha Ocidental, quando em 75... Da usina? Da usina nuclear, que daria origem a um programa atômico também brasileiro, clandestino, né? Então, veja a briga que teve com os Estados Unidos, foi intenso. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola, as independências da África, por exemplo, o Brasil foi um regime comunista do MPLA, no Movimento Popular pela Libertação de Angola. Foi o Brasil que reconheceu. O Brasil restabeleceu relações com a China, quando muitos países não tinham restabelecido com a China, República Popular da China. O Brasil tinha relações com o Taiwan. Tinha uma política externa, chamado pragmatismo responsável, do Azeredo da Silveira, que era uma política do Brasil de potência, de presença no mundo e tal. Então, achar que o Brasil é um instrumento do imperialismo americano, isso é delírio. Isso está no meu livro, Ditadura Brasileira, de forma muito clara, explicando as contradições que existem entre Estados Unidos e Brasil, tal. No governo Carter, quando o Carter assume em Mas 77, esse documento da CIA é falso? O documento fake, existe. Né? Hoje, inclusive, na Folha, tem um outro documento que apareceu, tem uma menção na Folha, de um outro documento. Até o Delfim é bom para fazer piada, mas também ele até fala assim, não, é um outro documento. Aí ele falou o seguinte, ele parece eterno, né? Parece o Ramsés II. Bela papada do Delfim. É um fazenda do faraó, eterno, né? Ele é eterno. Do faraó Ramsés II. Isso é verdade. Aí ele diz o seguinte, olha, é que os agentes da CIA não tinham o que fazer muito no Brasil, precisavam mandar relatório, eles escreviam qualquer coisa, que era uma bobagem que saiu hoje na Folha, nem sei sobre o que. Que em 84 tinha corrupção no Brasil, mas todo mundo sabia que tinha grande revelação, que em 1984 ninguém sabia, só o agente da CIA. Quando ele trabalhou com o Lula e com a Dilma. É uma bobagem esse negócio. A reunião pode ter ocorrido, que eu até conheço historicamente quem participou da reunião, que é o Milton Tavares, que era apelidado de Caveirinha, que na época era do CIA, Centro de Informações do Exército, depois chefiou na época o Segundo Exército, o tal de Confúcio, o Geisel e o Figueiredo. Tem muitos documentos apócrifos nos Estados Unidos que circulam. Tem um de um grande cara, um jornalista muito conhecido, chamado Jack Anderson, nos anos 70, no jornal The Washington Post, ele publicou uma correspondência entre o Figueiredo e o chefe da DINA. DINA era a polícia política do Chile e tal, o general Manuel Contreras. O documento era apócrifo. Você pega o documento, você lê, você já percebe que tá apócrifo. Até a grafia do nome Figueiredo tá errado, né? Então, você... Mas o Exército Brasileiro não abre esses documentos, né? A grande questão é saber onde estão os documentos. É uma coisa miguelada, São né? duas coisas, por isso que eu insisto. Tem de abrir os dois lados. Os grupos de luta armada, tem muitos documentos e muitas ações que nunca foram revelados, nunca foram divulgados. Tá? Onde estão os documentos de luta armada? Alguns guardaram esses arquivos. Segundo, o regime militar, os documentos têm de ser abertos a todos os pesquisadores. Parte você encontra aqui em São Paulo, no DOPS. Ali na Voluntários da Pátria, o arquivo do DOPS foi para lá. Existe uma parte se perdeu, parte queimaram, né? Desapareceram com os arquivos e tal, como o diabo. Mas é uma questão, agora querer reescrever a história do Brasil por documento da CIA, não dá. Antes a CIA para a esquerda era o instrumento do imperialismo, agora a CIA é o instrumento da verdade histórica. Alto lá, né? Professor, alto lá. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria que você esclarecesse pro povo brasileiro. Agora está falando muito na volta da ditadura, o povo pedindo ditadura comeback.
O que o senhor acha? Adorei Qual isso. o principal erro desse discurso, desse pedido, desse aclamamento de algumas pessoas do nosso país canarinho? A questão toda, o pessoal não sabe ler primeiro, você é ignorante, né? O artigo 142 não sabe fala, interpretar, né? não fala em intervenção militar. O artigo 142 diz que as Forças Armadas, por um dos 3 poderes, o chefe do Legislativo é o presidente do Senado, no caso é o Eunício Oliveira. Chefe do Poder Judiciário, no caso, é a Carmen Silva. A Carmen Silva. Carmen Lúcia. Carmen Silva é A cantora antiga, que canta fofurinha. E terceiro é o chefe do executivo, que é um Michelzinho, né? Então, a grande questão é que ela só agiria por ação de terceiros, tal. Ela não pode agir por vontade própria. Tá claro o artigo 142 no capítulo do artigo. Então, a questão da há uma construção idílica do período do regime militar. Eu recebo 300 mil coisas dizendo assim, eu não era assaltado, a vida era boa, todo mundo trabalhava, era maravilhoso. Não é verdade. Então é necessária uma análise ponderada. Por isso que no livro meu, acho eu, tem uma análise ponderada. De um lado, você tem um crescimento econômico como nunca teve na história do Brasil, no período 68 até 78, isso é verdade, inquestionável, tal. Houve um grande período de progresso, de estatização da economia, porque quem estatizou a economia brasileira não foi a esquerda, foi a direita, né? Ao contrário do que reza a lenda, tal. Estatizou, criou um monte de estatal. Desde a época da ditadura Vargas, tal. Agora, você tem a supressão das liberdades, você tem a censura, você tem a repressão política, a intervenção na vida das universidades públicas, em especial, muita gente foi caçada. Os governos estaduais. É que foi nomeado interventores. Então é necessário fazer uma análise cuidadosa, ver todos os lados. Essa visão idílica não sustenta. Agora, tem um pessoal que é de extrema direita, que está à direita do Gengis Khan. Então é que começa a repetir bobagem, que nem sabe do que está falando.